Olá, meus amigos, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, vamos reiniciar essa live. Nós estamos falando sobre Lázaro. Lázaro estava doente e Jesus estava 2 dias afastado dele, estava longe dele. E então recebeu a notícia que Marta e Maria mandaram dizer para ele: olha, o Lázaro está doente. E Jesus então disse, ao invés de Jesus pegar e ir direto, vou correndo depressa lá para ajudar Lázaro e curá-lo, Jesus esperou 2 dias. E então, na espera, enquanto esperava, Jesus falou que a enfermidade de Lázaro não era para a morte, mas para que se manifestasse a glória de Deus, para que o Filho de Deus fosse glorificado por ela. E, de fato, Jesus é glorificado nessa história, nesse caso, todas as vezes que fala de Lázaro, da ressurreição de Lázaro. Mas o que eu queria que vocês entendessem é o seguinte, que para nós a morte é morte. Mas para Deus, aos olhos de Deus, a morte não é morte. Para aqueles que têm crido do Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador de suas vidas. Então, quem crê no Senhor Jesus Cristo de verdade, quem realmente tem o Espírito da vida, que é o Espírito de Jesus, o Espírito da ressurreição, este tem uma visão muito infinitamente maior do que as pessoas que não creem em Jesus. Por exemplo, eu creio em Jesus. Então, eu creio que a morte não é morte, porque a morte não existe. A morte não existe. E você vai achar que eu estou falando besteira. Você vai achar um absurdo eu falar isso. Mas eu vou mostrar para você aqui, biblicamente, que a morte não existe. Veja só, por exemplo, quando uma pessoa morre, ela se separa dos seus familiares, mas ela vai continuar viva, a alma dela vai continuar viva eternamente. A alma não morre. O corpo, sim, o corpo se desfaz, mas a alma não morre. Então, Jesus ensina o que nós, os seus seguidores, os seus servos, os seus discípulos, como nós devemos encarar o que o mundo chama de morte. Então, ele disse, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. João capítulo 11, versículo 4. Esta enfermidade que Lázaro tem não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus estava falando na linguagem que todos pudessem entender, porque quando se fala em morte, tanto os incrédulos quanto os crentes, os que creem no Senhor Jesus, entendem perfeitamente a palavra morte. Mas quando Jesus fala para os seus discípulos, os seus seguidores, ele fala de uma forma que estes entendem. Já os que não creem em Jesus não vão entender. Porque para os que são convertidos, para os que têm a sua vida, obviamente, entregue, crendo no Senhor Jesus, vivendo na verdade, vivendo na luz, vivendo sob a direção da palavra de Deus, do Espírito de Deus, então estes sabem
que a morte não é morte, é um sono. A pessoa dorme aqui, adormece aqui e acorda nos céus. É assim que nós entendemos que Jesus fala, que explica aqui. Veja só, quando Jesus ouviu que Lázaro estava enfermo, ele ficou ainda 2 dias no lugar onde estavam. Quer dizer, ele não foi correndo lá para salvar Lázaro, para curar Lázaro. Não, ele ficou 2 dias ainda. Provavelmente esperando que Lázaro morresse. E quando ele chegasse lá, tivesse 4 dias morto, o seu corpo sepultado há 4 dias. Jesus queria deixar bem clara a informação, o ensino de como o cristão é feliz, como o cristão tem que ver o que o mundo chama de morte. Então ele diz assim, diz o texto que assim falou Jesus e disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, Jesus disse, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Entendeu, minha amiga e meu amigo? Jesus disse, quando ele sabia que Lázaro já tinha morrido, para todos, mas para os que são da fé, os que têm o Espírito da vida, que é o Espírito de Deus, as pessoas não morrem. Elas dormem, elas adormecem. Adormecem aqui, quer dizer, a alma, o corpo fica aqui, mas a alma é elevada, desperta nos céus. E ele diz assim, mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Jesus disse para os discípulos que tinham dito, Senhor, mas Lázaro já morreu. Ele disse para os seus discípulos disseram para ele, Senhor, se dorme, então está salvo. Quer dizer, os discípulos não entendiam a linguagem cristã, a linguagem de Jesus. Senhor, se Lázaro morreu, então está salvo. Se ele dorme, melhor dizendo, já estará salvo. Mas Jesus disse da sua morte. Jesus dizia isto da sua morte, quer dizer, a linguagem para eles entenderem. A linguagem que todos nós entendemos é a morte. A linguagem que as pessoas que têm o Espírito Santo entendem é o sono. É isso que eu quero dizer. Às vezes eu fico enrolado aqui, porque é muita informação e eu quero facilitar e acabo me enrolando. Mas a verdade é essa. Jesus disse para os seus discípulos, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Mas os discípulos disseram, Senhor, se dorme, estará salvo. Você não precisa ir lá. Mas Jesus viu que eles não entenderam essa linguagem. Então, Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Se ele está dormindo, então está salvo, não morreu. Então Jesus falou claramente, bacana pra caramba, esse texto aqui é muito legal. Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. Agora eles entenderam. Entendeu, amiga e amigo? Entendeu? Preste atenção.
Jesus falou para os discípulos: o nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo do sono. Quer dizer, Jesus estava falando para os discípulos que Lázaro, na linguagem entre eles, a linguagem espiritual, Lázaro estava dormindo. Mas na linguagem para o mundo, no discurso para o mundo, Lázaro morreu. Porque todo mundo entende que a morte é morte. E não é morte. A morte não é morte. A morte não existe. O que existe é o sono. A pessoa adormece aqui e acorda nos céus. Veja só. Então, os discípulos disseram: Senhor, se está dormindo, então está salvo. Aí Jesus disse claramente: Lázaro está morto. Pronto, agora eles entenderam que Lázaro estava morto. E aí, o que acontece? Ele ficou esperando para chegar, como já falei, aonde estava Lázaro sepultado. Ele chegou lá 4 dias depois. Quer dizer, já estava enterrado 4 dias. Então, o que aconteceu? Jesus queria deixar esta lição para nós entendermos o que significa a morte. Para o mundo é morte, porque o mundo não crê em Deus. Se não crê em Deus, vai crer na existência da alma? Não crê, o mundo não crê em Deus. Essa é a realidade. Então, quando se fala em sono, o sono da morte, digamos assim, que é mais claro, o mundo entende. Mas quando se fala Lázaro dorme, Lázaro está dormindo, mas vou despertá-lo do sono, então quem é de Deus entende que a alma não morre, o corpo morre, mas a alma não. Então, os discípulos que não entendiam essa linguagem disseram: Senhor, se ele está dormindo, então não precisa ir lá. Aí Jesus disse claramente, está aqui escrito no texto, claramente. Ele disse claramente, João capítulo 11, versículo 14. Então, pois, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Aí todo mundo entendeu. O que acontece? Deixa eu explicar para você. Lá no versículo 26 do mesmo capítulo 11 de João, Jesus disse assim, aliás, no mesmo capítulo, versículo 25, disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Veja, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Está vivo. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Foi o que Jesus falou. Está aqui escrito. Todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Nunca. A palavra é forte. Nunca. Nunca é nunca. Jamais. Todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Então, quando a gente crê no Senhor Jesus, o que acontece? A gente tem certeza que nunca irá morrer. O que para o mundo é morte, para nós é vida. É vida. Eu quero apenas dar um exemplo pessoal, dá licença. Um testemunho meu. A minha mãe morreu. E quando
ela morreu, então o que nós fizemos? Esperamos os parentes virem para o velório e tal, e em seguida nós demos uma palavra, cantamos o hino que ela pediu para cantar no dia da morte dela, atendemos a vontade dela e depois foi sepultar o corpo. E eu não fui até onde estava o túmulo para sepultá-la. Não. Eu fiz o meu trabalho e vim embora. Como segui a minha vida normal. Parecia que eu era assim, que eu não tinha sensibilidade, que eu era insensível, porque eu não estava chorando. As pessoas estavam chorando, meus irmãos estavam chorando. As pessoas ali chegaram chorando. Eu não chorava. Por que eu não chorei? Eu não chorei porque eu tinha certeza que ela não estava ali mais, que ela estava com Deus, porque ela morreu na fé. Ou melhor, ela adormeceu e já estava lá com Deus. Eu estou falando de mim, a minha mãe, a minha saudosa mãe. Eu amava a mamãe muito, 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 muito mesmo. Mamãe era a minha primeira na minha vida. Depois que eu conheci Jesus, ela foi colocada em segundo plano, mas ela era sempre a primeira. Eu tive esse comportamento, aparentemente, para o mundo que era ser insensível, porque eu tinha certeza para onde estava Jesus. Assim acontece quando a pessoa tem o Espírito Santo. Você que tem o Espírito Santo, você prova, fica provado que o Espírito Santo está com você quando você tem aquela paz. Você não fica desesperado, você não fica aflito, você não fica amofinando-se por causa da perda daquela criatura. Não, porque você sabe onde ela está. Que na realidade, amiga e amigo, quando Deus falou para Adão, olha, o dia que trocares no fruto daquela árvore, que é minha, morrerás. Esse morrerás aí, essa palavra, morrer, na realidade não existe. A palavra morrer, na realidade, significa separação. A pessoa é separada de Deus. Olha, o dia que você comer desse fruto, eu vou me separar de você. Você vai ficar separado de mim. Porque eu sou luz. Quando você me desobedece, você segue a mentira. E, obviamente, você não pode conviver comigo. Então, você vai estar separado de mim. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva a partir do momento que eles desobedeceram a Deus. E isso permanece. Então, aqui confirma isso. Jesus disse, aquele que vive e crê em mim, todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Nunca vai morrer. A morte não existe. Não existe nem para os que são de Deus, nem para os que não são de Deus. A morte não existe. A morte não existe, gente. Não existe. Queria eu ter palavras mais claras para exprimir isso, para falar, para ensinar, para passar para vocês, porque para que ninguém venha se desesperar diante da morte, porque a morte não existe. A alma se separa do corpo. A alma se separa do corpo. Não apenas quando a pessoa crê no Senhor Jesus, a alma se separa do corpo e desperta nos céus. Essa é a realidade. Mas aquelas pessoas que não creem em Jesus, a alma sai do corpo e vai continuar viva, mas no lugar de tormentos. O Hades. Lugar de tormento. Ela continua viva. Quer dizer, o corpo sim. O corpo, a matéria física, fica por aí. Esse morre, desaparece.
Mas a alma, que é a vida, que é o sopro da vida, não morre, porque é o sopro de Deus. Quando Deus criou Adão e Eva, ele soprou nas suas narinas o fôlego da vida. Então o sopro de Deus não acaba nunca. Permanece por toda a eternidade como Deus. A alma permanece como Deus por toda a eternidade. É a mesma coisa que o diabo. O diabo deixou, quer dizer, caiu dos céus, rebelou-se contra Deus, é inimigo, arqui-inimigo de Deus, mas Deus não mata o diabo. Por que Deus não mata o diabo? Não pode matar, porque Deus deu vida. Tudo que Deus cria com vida é para toda a eternidade. Tudo que Deus coloca, o seu sopro, o seu fôlego, é por toda a eternidade. Não morre. Não morre nunca. Mas uma vez que a pessoa desobedece à palavra de Deus, vive na rebeldia, na rebelião, na incredulidade, essa pessoa está literalmente separada de Deus e vive a sofrer, e Deus não pode fazer nada enquanto ela não pedir, não clamar, não suplicar que Jesus venha lhe salvar. Por isso Jesus veio ao mundo, para dar vida àqueles que nele creem. Quem não crê nele vai continuar morto-vivo, digamos assim, um zumbi neste mundo. Essa é a realidade. Ele não morre jamais, a alma dele não morre jamais. Então ficam separados de Deus por toda a eternidade. Por quê? Porque não creram no Filho de Deus. Mas quem morre, ou melhor, quem adormece na fé no Senhor Jesus, este adormece aqui e desperta lá no céu. Vocês depois leem lá o capítulo 16 de Lucas, quando Jesus fala da história do rico e do Lázaro, que quando morreu o rico, logo foi para o inferno. Quando morreu Lázaro, logo despertou no seio de Abraão. Então, eles não morreram. Nem o rico morreu, nem Lázaro morreu. Eles se separaram do corpo. Como Lázaro era uma pessoa de fé no Deus de Abraão, ele foi elevado pelos anjos para o seio de Abraão. Já o rico, que confiava nas suas riquezas, ao morrer, ele deu entrada direto no inferno. Por quê? Porque ele não cria no Deus dos seus pais, no Deus de Abraão. Então, a morte, o que para o mundo se chama de morte, para quem é de Deus, para quem é cristão, a morte não é morte, é separação. Seja para os incrédulos, seja para os crentes. É separação. Separação do quê? Dos seus entes queridos, do seu corpo, desse mundo. Mas a alma vai continuar viva junto daquele que a salvou. Mas para aquelas pessoas que não creem no Senhor Jesus, a alma que morre, ou melhor, a alma que adormece, vai continuar viva, vai despertar no inferno e vai continuar lá. E não tem jeito. Não tem missa, não tem reza, não tem oração. Você pode pegar todo o seu dinheiro, todos os seus bens, seu patrimônio, etc, 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 colocar no altar que não vai resolver nada. A oração não vai resolver, vela não vai resolver. Quando a pessoa parte deste mundo, ela entra no outro mundo, continua viva e não pode passar do mundo do inferno, do tormento, para o reino de Deus, porque aí já não tem mais o direito de fazer sua escolha, a sua opção.
ela vai ter que se submeter àquela situação. Ela vai viver sob o tormento. Deixa eu beber mais água aqui. Você entendeu, minha amiga, meu amigo? Eu sei que o assunto é um tanto complexo e eu tento facilitar para que as pessoas possam compreender, que o Espírito Santo venha iluminar o entendimento de vocês, para que entendam o que Ele me tem feito entender. Que o Espírito Santo venha esclarecer isso. E você que tem o Espírito Santo compreende, claro. Mas você que não tem o Espírito Santo fica confuso. E eu creio que o Espírito Santo vai fazê-la entender. Porque a alma não morre, minha amiga e meu amigo ouvinte, ou internauta. A alma não morre. Ela permanece eternamente. Seja com Deus, seja no inferno, no tormento. Eterno. E isso é o suficiente para você saber. Para que você, então, venha pensar, projetar a sua vida para a eternidade. Se você quer garantir a sua eternidade, a eternidade da sua alma com Deus, então você tem que se submeter à palavra dele, crer no Senhor Jesus Cristo, ser batizado nas águas, para que então você seja salvo por toda a eternidade. Se você não crer, não se pode fazer nada, você vai continuar vivo, mas sob o tormento eterno, que não se tem, não há termos de comparação do sofrimento deste mundo com o sofrimento o tormento que aguarda os que foram rebeldes à palavra de Deus. Amanhã eu vou falar mais a respeito para concluir esse assunto, para que você saiba a sua situação, para que você veja como num espelho qual é a situação da sua alma. Amanhã estaremos falando mais. Agora, se você quiser, se você entendeu e você não tem certeza da sua salvação, se você morrer hoje, né? Se você morrer, eu estou falando morrer, mas se você adormecer hoje, você sabe onde vai despertar a sua alma? Você sabe onde? Você tem certeza que ela vai despertar nos céus? Se não tem certeza, então, neste domingo, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, oração especial para que as pessoas venham receber o Espírito Santo, que é o Espírito da ressurreição, que é o Espírito de Jesus, que é o Espírito que despertou Jesus, que ressuscitou Jesus. Venha receber o Espírito Santo neste domingo para que você tenha segurança de que o seu futuro estará seguro. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome de Jesus. Desculpa se não fui claro, muito transparente, mas vamos tentar resolver isso amanhã. Deus abençoe e até amanhã.